os que estão mais longe da Rússia tendem a não pagar tanto. Eu acho que o número da cota de defesa não deveria ser 2%. Todo mundo concentrado. Tem 73 pessoas assistindo, tá? Mas ele tá falando da Rússia, sim, tá? Do Jinping sobre a Ucrânia. E Trump diz, sim, conversei. Ele não fez muito, ele tem muito poder, assim como nós temos muito poder. E nós discutimos esse assunto sim. Mas não mexeu muito no mercado não, cara. Pergunta sobre coisas que podem... sobre decisões que podem beneficiar Trump pessoalmente, sobre a cripto de Trump, o produto cripto de Trump, o meme coin de Trump. E então perguntam, Trump pergunta, eu nem vi quanto é que está o preço. Então o repórter diz, vários bilhões de dólares nos últimos dias. E Trump fala, só isso? É a batata pequena perto desses caras aqui do meu lado, e aponta para Sam Altman, Larry Ellison. Trump fala, pois é, abriu noite, ele falou da passada. deportação nesse pronunciamento aí, sumário, me corrigir. Então eu abri e lá estava a carta, perguntando a carta de Biden agora. Estava escrito na carta para o número 47. E Trump diz, é um gesto bacana, não sei se vou compartilhar com vocês. Basicamente, aquela carta de Biden foi uma carta do tipo de inspiração, aquela carta do Biden. Faça um bom trabalho. Do comportante do trabalho. Eu acho que era uma carta bacana. Eu acho que eu deveria deixar as pessoas verem a carta, talvez eu publique, porque foi positiva para o Biden. Operando. Vamos continuar buscando, né? Depois a gente busca informação aí, então. Graças a Deus o Biden saiu, né, cara? Com certeza, cara. O cara quase... O cara tava levando à falência, cara. Imagina sustentando um monte de agência, né, cara, que ia contra... Você viu? Que conspirou contra a nossa eleição, né, cara, e tantas outras coisas, né, meu? Investindo em grupo terrorista, coisa nada, cara, ô, meu. Você viu isso, Hugo? Foi de louco, cara. Ainda bem, graças a Deus que o Biden saiu, né? Se esse cara fica mais 4 anos lá... Deixa eu dar uma olhada. Parou. Aqui, ó. Quanto desse dinheiro voltou para quem deu? 14 milhões para aprovar compras públicas na Sérvia. 486 milhões para o consórcio para eleições e fortalecimento do processo político. Inclusive 22 milhões para o processo inclusivo e participativo na Moldova. E 21 milhões de dólares para participação eleitoral na Índia. Por que nós estamos dando esse dinheiro para a Índia? Eles têm muito dinheiro. São um dos países que mais arrecadam impostos no mundo. Eu tenho muito respeito pela Índia, tenho muito respeito pelo primeiro-ministro, acabou de visitar, mas demos 21 milhões de dólares para participação eleitoral na Índia. E aqui, se fosse aqui, acho que fizemos, né, com 500 milhões. 20 milhões de dólares para federalismo fiscal no Nepal. Ouça esses números. Isso é tudo fraude. 19 milhões para biodiversidade, conservação da biodiversidade no Nepal. 1,5 milhão para confiança eleitoral. Queremos dar confiança para eles na Libéria. 14 milhões para coesão social no Mali. 2,5 milhões para democracias inclusivas na África do Sul. 47 milhões de dólares para melhorar os resultados de aprendizagem na Ásia. A Ásia está indo muito bem. Eles estão indo muito melhor do que nós nas escolas. 2 milhões para desenvolver modelos de reciclagem sustentáveis e aumentar a coesão socioeconômica entre comunidades marginalizadas no Kosovo, no Egito. Nós estamos falando de centenas de bilhões de dólares.
Aliás, eu poderia ler isso o dia todo, poderia continuar o dia inteiro e você vai ver centenas de bilhões de dólares e nós estamos fazendo isso. Mas quando eu vi esses números de previdência social, eu disse, uau, isso é realmente algo. Então, vamos além dos 100 anos. Temos milhões de pessoas com mais de 100 anos. Todo mundo sabe que não é assim. Nós temos um país muito corrupto. E é uma coisa triste de dizer, mas estamos descobrindo agora. A coisa boa sobre a Previdência Social, e o que eu li, é que se você pegar todos esses números que estão obviamente fraudulentos ou incompetentes, se pegar todos esses milhões de pessoas e tirá-los da Previdência Social, de repente você vai ter uma Previdência Social muito poderosa para as pessoas que têm 70, 80 e 90 anos, mas não 200. Então é uma coisa muito positiva. O que o senhor acha da renúncia? Quem renunciou? Eu não sei. Eu disse para eles, demitam-se ou sejam demitidos. Aí eles dizem que se demitiram. E temos números, tem algo de pessoas que foram demitidas. Quem ia ficar com eles se você tem números assim? Quantas dessas pessoas foram pagas, estavam recebendo esse dinheiro? Estavam recebendo? Se for o caso, é uma fraude gigantesca e nós temos que chamar os policiais aqui de Palm Beach, certo? Vocês vão descobrir isso bem rapidamente. Quantas dessas pessoas estavam recebendo alguma coisa? Talvez milhões deles. Mas é uma fraude total. E também muitas outras coisas ilegais, imigrantes ilegais na Previdência Social. Teve uma grande onda de trabalhadores federais que foram demitidos. E alguns no setor de segurança, de armas nucleares. O senhor não se preocupa? Não. Acho que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. É impressionante o que foi encontrado agora, é realmente impressionante. Se nós sentimos que algumas vezes vão demitir, depois recontratar, não muitas. Não esqueça de uma coisa, eu fui eleito para tornar o nosso governo mais forte e menor. Porque nós temos milhões de pessoas que, obviamente, estão pagando milhões de pessoas que não deveriam receber. E isso também tem a ver com os trabalhadores. Você. New York Times. Senhor presidente, já que o senhor está preocupado com corrupção, o senhor disse que se houvesse um conflito de interesses com Elon Musk, o senhor não deixaria ele chegar perto. Os funcionários da Doge, da SpaceX, estão trabalhando agora na Administração Federal de Aviação, agências que têm bilhões de dólares em contratos com empresas do Elon Musk. Como isso não é um conflito de interesses? Se houver, e ele me disse antes que eu falasse a ele, eu tenho certeza que não tem conflitos. Ele fez um trabalho incrível. Hoje à noite ele vai participar de um programa chamado Sean Hannity, às 9. E nós dois vamos participar e vamos falar de muitas coisas diferentes. Se houver algum conflito, você não pode ter nada a ver com isso. Então, até mesmo no espaço, nós não vamos deixar o Elon participar disso. Sobre imigração, o senhor disse que enviaria os piores para a Baía de Guantánamo, mas nós descobrimos que tem imigrantes de baixo risco, sem antecedentes criminais, que também estão sendo enviados. Eles vão ser mandados de volta para os países deles. Com alguma persuasão, cada um desses países, cada país já está recebendo essas pessoas. Então, alguns deles vão ser levados de volta, muitos deles. Qualquer deles, mesmo que seja de baixo risco, vão ser levados de volta. O senhor pode nos atualizar sobre sua posição sobre a Venezuela? Venezuela estava fugindo e parecia que ia ser muito bom, mas aí o Biden entrou e, como ele sempre faz, ele estragou tudo. E ao invés de comprar milhões e milhões de dólares de petróleo, bilhões de dólares, na verdade, e isso deu a eles uma nova vida, realmente uma nova vida.
Nós vamos ver ainda, mas nós tivemos algumas discussões muito boas com várias pessoas dentro do governo aqui nos Estados Unidos. E a Venezuela ainda é um pouco cedo, mas nós não vamos mais comprar da Venezuela. O Biden, que decidiu comprar, ao invés de pegar o nosso ouro líquido do chão, ele começou a pagar uma fortuna para a Venezuela. E nós estamos verificando isso. Por que eles fizeram isso? Porque eles iriam para o inimigo e dar bilhões e bilhões de dólares. Isso tendo sido dito, a Venezuela disse muito fortemente que não vai aceitar nenhum imigrante ilegal, das pessoas que eles mandaram para cá, que mandaram os piores membros de gangues do mundo, tão ruim quanto a MS-13, ou talvez pior. Eles esvaziaram as prisões deles aqui no nosso país e disseram que não aceitariam e já estão aceitando rapidamente. Eles estavam mandando muita gente para a Venezuela. Disseram que não iam aceitar e estão aceitando. Nós estamos olhando para a Venezuela muito a sério. E não esqueça, eu só estou aqui há 3 semanas. Vixe, mandou. O senhor está inclinado a continuar permitindo que a Venezuela deixe a Chevron e outras empresas petrolíferas exportarem os produtos? Não, acho que não. Nós estamos olhando para isso. Eu acabei de chegar. Quando eu saí, eles não estavam fazendo nada, estavam prontos para acabar, desistir. E o Biden apareceu e deu a eles literalmente bilhões de dólares. Eu não conseguia acreditar, para falar a verdade. Nós temos tanto petróleo sob nossos pés, ouro líquido, temos tanto. E foi bem impressionante. Nós estamos olhando toda essa situação, por que ele fez isso. O que o senhor pode nos dizer sobre os voos de drones da CIA no México? Nós vamos ver. O México permitiu que um número enorme de pessoas passasse pelo país deles para entrar no nosso. E são ilegais, totalmente ilegais. Eles permitiram que as pessoas esvaziassem as prisões dentro do México, deixaram passar e entrar nos Estados Unidos com essa política ridícula do Biden. Milhões de pessoas, milhões são criminosos, vieram de prisões do mundo inteiro, entraram no México e de lá no nosso país, e também pelo Canadá, uma parte deles. Quando nós fechamos uma fronteira, eles entraram pela outra. Então, o Canadá também não é uma parte desinteressada. Mas eu vou dizer o seguinte, nós estamos lidando com o México, nós temos um bom relacionamento com o México, mas acho que o México é amplamente administrado pelos cartéis. É triste de dizer. Se eles quiserem ajuda, nós vamos ajudar. Mas o que aconteceu com o México, agora especialmente é administrado pelos cartéis. E eles permitiram que milhões de pessoas entrassem no nosso país, de prisões e cadeias de outros países, do mundo inteiro, não só da América do Sul. África, Ásia, o mundo inteiro. Do Congo, na África, eles abriram as prisões e vieram pelo México. E temos alguns dos piores criminosos vindo de vários lugares. Então não é só a América do Sul, não é só a Venezuela. Eles abriram as prisões. Você sabe que a criminalidade da Venezuela e de outros países caiu. Sabe por quê? Porque eles deram para nós os criminosos, os prisioneiros, os traficantes, membros de gangues. É difícil de acreditar que nós aceitamos isso. É difícil acreditar que nós permitimos fronteiras abertas e recebemos centenas de milhares, até milhões de pessoas do mundo inteiro que são absolutamente criminosas. 11.088 assassinos, e muitas dessas pessoas assassinaram mais de uma pessoa. Por que eles estão nos dando essas pessoas e por que nós estamos aceitando? Sob o Biden, não tinha fronteira, você nunca foi até a fronteira. Tinha uma vice-presidente que nunca foi lá, nunca ligou para o pessoal da fronteira. Agora a boa notícia é, agora a nossa fronteira está mais segura do que nunca. Mais forte do que era há 4 anos. E a patrulha da fronteira está indo super bem. ICE está ótimo, Tom Homan é inacreditável e Christine Noam está trabalhando muito duro. Nós temos os melhores números que já tivemos e vamos continuar assim. Vamos descobrir como uma coisa dessas pode acontecer para o nosso país. Quem ia permitir isso? O que eles fizeram para o nosso país é triste. Muito obrigado.
Vixe, O cara destruiu meia dúzia. vixe Maria. O mundo inteiro. Eu quero agradecer